Boa noite a todos. Estamos começando a nossa aula aqui então. Meu nome é Juliano, né? Vou dar a aula para vocês aqui, ministrar a aula sobre sistema de combustíveis e motores, tá? Mais um bate-papo aqui, relembrar alguns conceitos. Eu trabalho na área, tá bom? Para quem não me conhece, sou professor aqui da AeroTD e também do estágio, né? Ministro a parte do estágio com vocês. Tenho as 3 habilitações, trabalho na área, tá ok? E qualquer dúvida, né, tem o meu e-mail aqui também, a gente pode ir conversando no decorrer da matéria, tá bom? Então vamos lá, sistema de combustíveis e motores. Sistema de combustíveis e motores, né, é o sistema que fornece combustível para o motor em todas as condições de operação, né, no solo e em voo, né. Deve funcionar apropriadamente nas constantes trocas de altitude e em condições climáticas quaisquer. Deve ser livre de vapor, né, porque o vapor causa o calço, né? Então vai perder potência também, que resulta nas trocas das condições climáticas, no solo ou no ar. Aí temos vários tipos de abastecimento, né? Aliás, tipos de abastecimento a gente tem 2, que seria o por gravidade e por pressão, né? Então, gravidade quando a gente bota sobre a asa, né? E pressão quando é por baixo, né? Dependendo do tipo de aeronave que a gente estiver utilizando. Então, o sistema de combustível de aeronaves armazena e distribui a quantidade apropriada de combustível limpo a uma pressão correta para satisfazer as demandas do motor, né? A pressão mais ou menos, geralmente, é 7 PSI, tá, pessoal? Também não pode ser muito forte. E o sistema de combustível bem projetado, né, assegura um fluxo positivo e eficiente através de todas as fases do voo, que inclui mudanças de atitude, né, manobras, né, violentas, né, acelerações e desacelerações súbitas, né, dependendo das condições climáticas também. Então, como a gente já conversou, são 2 tipos, gravidade e pressão. Próximo slide aqui a gente vai ter então um desenho, né, mostrando como é o sistema por gravidade, né? Então, sobre a asa, né? Geralmente aeronaves pequenas, de pequeno porte, né? Então, vamos pegar a mangueira e vai colocar aqui por cima da asa, tá ok? E aqui uma aeronave, né, comercial, né, uma aeronave grande, né, que é o sistema por pressão, né, onde a gente vai ter um caminhão, né, que vai estar enviando esse combustível para a asa da aeronave, né. Como que funciona? Nesse caso aqui, né, a gente vai ter um tanque de combustível embaixo, né, do piso aqui, né. Então os tanques são alocados aqui embaixo, onde a aeronave está, né. E esse caminhão aqui vai ter uma mangueira apenas, ó, que vai conectar do solo para a aeronave, né. Antigamente era mais comum a gente ter esse tipo de tanque, tá. Mas, né, conforme foi passando o tempo, né, devido também aos perigos, né, que o combustível é exposto, devido a pode encontrar uma corrosão, né, ter a sua potência delimitada, né, devido à presença de fungos, bactérias, né, e por aí vai. Então, não é mais tanto usado esse sistema, né, somente em alguns aeroportos. Hoje em dia, a gente vai estar usando o quê? Um caminhão abastecedor, né, onde o tanque vai ficar aqui em cima e vai conseguir colocar o combustível para a aeronave, né. Próximo slide aqui, a gente estamos falando já sobre o calço-vapor, né? O vapor lock, né? O que seria isso? Né? É o resultado da interrupção total ou parcial do fluxo de combustível, né? Que são as bolhas de vapor que são formadas pela vaporização prematura, né? Que restringe o fluxo de combustível através das unidades que são projetadas para operar com líquidos ao invés de gases, né? Como a gente sabe, a gente tem 3 formas de combustíveis, né? Os sólidos, os gasosos e os líquidos, né? Então, como exemplo, né, rapidamente falando, sólido, né, carvão, madeira, né, utilizado aonde?
geralmente em trem, em navio, né? E não vai estar usando em aeronave justamente por causa disso, né? Não teria como suportar e mandar a potência adquirida. O combustível gasoso, né? GNV, por exemplo, né? Mas tu precisaria de um tanque para armazenar esse gás aí muito grande, né? Então, referente a essa parte aí de peso, que é o primordial na aviação, né? Também não é utilizado o GNV. Então, sobra para nós o líquido. Então, são os combustíveis que a gente vai estar usando. Lembrando que os líquidos, então, são separados em duas partes, né? Que a gente vai estar vendo a seguir aqui. E uma das causas que pode estar exercendo sobre o combustível seria isso aqui, então, causa a vapor, né? Então, as três causas gerais de formação de bolha de vapor são o quê? A redução de pressão atmosférica, né? A alta temperatura do motor e atmosférica e a excessiva turbulência do combustível, né? Por isso que é colocado também dentro dos próprios tanques, né, algumas intersecções, né, que é para o combustível trabalhar ali e tu não ter um movimento muito brusco dentro dos tanques, ok? A pressão de combustível no interior do tanque é baixa em grandes altitudes, né, pressão atmosférica. Isso diminui o ponto de ebulição, que é o estado de vaporização, e causa a formação de bolhas de vapor no sistema. A transferência de calor do motor tende a causar ebulição no combustível, nas linhas e nas bombas. E a alta temperatura combinada com a baixa pressão para aumentar a formação de vapor, que é uma subida rápida em dias quentes, por exemplo, né? Quando a aeronave sobe, a temperatura externa cai rapidamente se o combustível estiver quente durante a decolagem. E ele retém esse aquecimento, que é o calor, e entra em ebulição mais facilmente em grandes altitudes, ok? Pessoal, tá tudo tranquilo? Tô indo muito rápido. Eu tô vendo o pessoal aqui no chat aqui, o Neto, o Wellington, o José Júnior e o Flávio Rodolfo. Boa noite para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui então. Causas das turbulências, então, né? Ainda falando sobre o vapor lock, né? Deslocamento dentro do tanque, ação mecânica das bombas acionadas pelo motor e subidas em curvas acentuadas nas linhas de combustíveis. Tá? Ação mecânica das bombas. Márcio Moura está ok. Obrigado. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Então, a turbulência na bomba de combustível, né, combinada com a baixa pressão na entrada da bomba, forma uma bolha de vapor nesse ponto. E essa bolha pode bloquear o fluxo de combustível, né, provocando, consequentemente, a parada do motor, que seria o caos que a gente fala. O sistema de combustível de motores, então, referente ao deslocamento dentro do tanque. Como eu falei, né, é colocado algumas interfaces, né, dentro do tanque, que é para evitar essa movimentação. A agitação do combustível no interior do tanque tende a misturá-lo com o ar. Quando essa mistura passa através das linhas, o ar preso se separa do combustível, formando bolsas de vapor em muitos pontos, onde existem trocas repentinas de direção ou elevações acentuadas. Então, estamos aqui, ó. Esse aqui é um típico tanque, né, metálico de combustíveis. Né? Também vamos conversar sobre isso aí mais adiante, né? Sobre os tipos de tanques, né? Quais materiais que a gente pode estar utilizando para formação de um tanque, né? E a aeronave adequada para cada um. Então, todos os tanques, né, com exceção dos tanques menores, são compostos com defletores internos. Então, esses defletores são aquelas interseções que eu falei para vocês, né? Que elas vão ajudar a diminuir as flutuações de combustíveis causadas pelas mudanças e altitudes da aeronave, né? Em cima a gente vai ter o suspiro, né? Não causar o vácuo dentro do tanque, o bocal de enchimento, dreno, né, para transbordamento, para evitar passar muito combustível e o derramamento, paredes defletoras, então, para diminuir a movimentação do combustível dentro do tanque, inibidores de corrosão, né? O filtro, parte principal também, né? Filtro
geralmente é colocado na saída do tanque para o sistema, né? Que é para garantir uma qualidade do combustível, ok? Nosso próximo slide aqui já mostrando uma aeronave de porte maior, né? De porte grande. Então, onde a gente vai ter os defletores, ó, que são essas paredes aqui dentro, né? Tipo umas cavernas que tem dentro dos tanques, ok? Justamente para isso, para evitar a movimentação desse combustível muito brusca. Então, os componentes típicos, né, de um sistema de combustível, né, fuel tank, né, o tanque reservatório, e a localização. Ele depende do projeto do sistema de combustível e do projeto estrutural da aeronave. Então, cada aeronave vai ter uma característica especial para poder ter esse tanque de combustível, né? E a função é armazenar e prover o volume de combustível necessário para a função dos motores. Tipos de tanques. Como eu tinha falado lá, então, a gente vai ter alguns tipos de tanques, né? Que são o quê? O tanque de tipo células integrais, né? Células integrais seria o que, então? Seria como das aeronaves, né, de grande porte, né? Seria a asa no total ali, então, células integrais. Por ser células integrais, né, então ele também é vulgarmente chamado de asa molhada, né? Geralmente essa questão também costuma cair na prova da ANAC, né? Qual o tipo de tanque usado na aviação com o nome de asa molhada? É o tanque tipo célula integral, ok? Tanques tipo célula de borracha e tanques tipo metal soldado. Falando um pouco sobre o célula integral, então, né? O asa molhada, né? É o tipo de tanque usado em aeronaves modernas de médio e grande porte, como eu tinha falado para vocês. Os tanques de células integrais são compostos pela própria estrutura da asa, como eu falei, a asa num todo, né? E de outras partes estruturais da aeronave, né? Então, aeronaves de grande porte, a gente vai ter o tanque, que seria na própria asa ali, né? Direita e esquerda, né? E dependendo da aeronave, a gente ainda tem na barriga, né? Da aeronave ali, seria o nosso tanque central. Um decantador e um dreno são instalados no ponto mais baixo do tanque, né? Como eu tinha conversado com vocês, que é a principal função dela é a não retirada de partes mais baixas e sim de um ponto mais alto, o que é um decantador e o dreno, né? Essa parte superior de cada tanque é ventilada, né, para o exterior, a fim de manter a pressão atmosférica dentro do tanque. E os suspiros, ventes, né, que são colocados mais ou menos aqui, ó, na ponta da asa de uma aeronave de grande porte, né, são desenhados e projetados para diminuir a possibilidade de bloqueio por sujeira ou formação de gelo. Okay? Então, conversando ainda sobre o vente, né? Estão projetados para diminuir a possibilidade de bloqueio de sujeira e formação do gelo. São marcados com letras bem legíveis, indicando combustível, né, com a palavra inglesa fuel. E também possui marcações de capacidade do tanque e os tipos de combustível usado, né? Uma parte muito importante. Saber qual o combustível que a gente está abastecendo a aeronave, né? Aqui ainda falando um pouco sobre o vente. Essa aqui seria a nossa relief valve, né? Que fica acoplada aqui nessa parte final aqui, né? Da asa, né? Não fica na raiz, fica na parte final aqui. Que seria uma válvula de alívio, basicamente, né? Para manter a pressão adequada, ok? Tem um desenho dela aqui do lado. Então, as válvulas seletoras, né? Tem como função selecionar o tanque que alimentará o sistema. Elas direcionam o fluxo de combustível de um determinado tanque para o outro, né? Aeronaves hoje em dia de grande porte, né? É o que a gente usa da crossfeed, né? Então, a gente vai ter uma válvula seletora na cabine, onde a gente pode selecionar,
se a gente quer utilizar mais o combustível da asa direita, da esquerda, ambos, né? Então a gente tem como estar identificando qual tanque que a gente vai estar usando. Perguntinha que costuma cair na prova da ANAC, né, pessoal de GMP: as válvulas seletoras poderão ser operadas manualmente ou eletricamente, tá ok? São acionadas eletricamente e possuem um atuador ou um motor elétrico. Então, componentes, ó, do sistema, como eu falei, é cross-feed valve, né, que é uma válvula de alimentação cruzada, né, ou transferência. Ela é localizada na linha de combustível após a válvula seletora. E a função: assegurar a eficiente operação da alimentação cruzada para os motores. Exemplo: o tanque 1 alimenta o motor 4 e o tanque 4 alimenta o motor 1. Né? Isso por já característica, né? Geralmente a bomba do tanque 1 ela já alimenta tipo APU, né? Fonte geradora de energia do avião em solo, né? Seria o APU. Então a bomba 1 já automaticamente já vai o combustível já puxado por sucção para a utilização do APU. Aqui um esquemático, né, mostrando para a gente. Então, ó, aqui a gente tem os dois motores, né, direito e esquerdo, o filtro, né, de entrada do combustível para os motores. Aqui a gente tem os tanques, ó, o tanque principal do lado direito e esquerdo, e o tanque principal do lado direito. Então, direito aqui para nós seria o tanque 1, né, e o tanque esquerdo seria o tanque 2. Ok? Então, por necessidade aqui, a gente já vê pelo desenho que o normal seria o quê? Tanque esquerdo, né, motor esquerdo. Tanque direito, motor direito. E o tanque auxiliar seria o nosso tanque ali da bainha hidráulica, da barriga do avião. Então, componentes aqui, então, booster pump. Né, o que seria uma booster pump? É uma válvula de reforço, né? Uma bomba de reforço, né? Ela auxilia o reforço, né, ou recalque. É localizada no interior do tanque, né? Acionada por comando elétrico, é importante saber isso também. E a função dela é pressurizar as linhas de combustíveis antes da entrada das bombas mecânicas, ok? Então, o maior aperfeiçoamento da redução de vapor lock é a incorporação de bombas de reforço no sistema de combustível. Né? Essa pequena pressão no combustível reduz a formação de vapor e ajuda a mover a bolha de vapor para fora do sistema. Então, aqui falando mais um pouquinho sobre a booster pump, a localização dela, né, aqui dentro do tanque. Então, também libera o vapor de combustível quando esse passa por ela. E o vapor move-se para cima através do combustível do tanque e sai através das tubulações. A bomba de reforço, né, força o combustível através da válvula seletora para o filtro da linha principal. E durante a partida, a bomba de recalque força o combustível através de uma válvula de derivação no interior da bomba mecânica para o sistema de medição, que seria essa parte aqui. Quando a bomba mecânica alcança velocidade suficiente, fecha-se a bypass valve e libera-se o combustível para o sistema de medição com pressão normal. Então, essa válvula bypass também ela vai estar nos auxiliando, né, caso haja alguma sobrepressão também, né, para aliviar a pressão. Aqui a gente tem uma foto, né, ampliada da booster pump. Desligamento do motor, né? Então, um período de resfriamento é requerido se o motor estiver operando em prolongada alta velocidade. Né? Muita gente se pergunta, porque quando a aeronave, né, vem para pouso, ela calça, ela fica um tempo ainda com o motor ligado, né, acionado. Então, justamente para isso, né, para ter esse resfriamento que é requerido no motor. Então, a bomba de combustível da aeronave, né, reforço, deve ser desligada após a manete de potência ou manete de corte de combustível.
forem colocadas na posição off, de modo a assegurar que o combustível permaneça nas linhas, né, e que a bomba mecânica não perca sua pressão. Sob essas condições, a bomba de combustível da aeronave é incapaz de realimentar a bomba mecânica sem que o ar seja sangrado do controle de combustível. O motor não deve ser desligado pela manete de corte de combustível até que a manete de potência tenha sido retardada para idle, né? Então, idle é a posição mais de descanso do motor, vamos dizer assim, né? De retardo. Então, uma vez que a Fuel Shutoff Valve esteja localizada na saída da FCU, né? FCU é o termo em inglês, Fuel Control Unit, né? Então, é a unidade de controle de combustível. Um desligamento, né, numa seleção de alta potência do motor, irá resultar em altas pressões de combustível dentro da unidade controladora, que podem causar danos nas partes dos sistemas. Então, aqui a gente tem a localização, né, e a discriminação aqui da Fuel Control Unit, né, ou FCU. Então, unidade controladora de combustível, né, ela é acionada pela caixa de acessórios, a gearbox do motor. E função, assegurar a eficiente operação do motor, medida pela potência de saída, temperatura de operação do motor e autonomia da aeronave, né? Então, o fluxo de combustível para o motor é controlado pela FCU, ok? Fuel Flow Meter, né? Então, o que seria isso? Flow é do que? Fluxo, né? Então, é uma unidade medidora de fluxo de combustível, né? Ela é localizada na linha de combustível após a FCU, né, Fuel Control Unit, e o acionamento dela é feito eletricamente, né? A função dela é assegurar a eficiente operação do motor, medindo o fluxo de combustível em libras por hora. Então, o fluxo de combustível para o motor é controlado pela FCU, consiste num jato de combustível controlado, né, e pode ser aprimorado através da inclusão de bicos injetores de combustíveis. Boa noite, Daisy. Seja bem-vinda. Aqui, então, né, a projeção de um fluxômetro, basicamente, né, que então são instrumentos que indicam o fluxo de combustível, né, em libras por hora da unidade de controle de combustível do motor. Ok? Então, as bombas principais do combustível, né, liberam um suprimento contínuo a uma pressão apropriada em todo o tempo durante a operação do motor da aeronave, né? Deve ser capaz de liberar o máximo de fluxo necessário em alta pressão para obter um jato satisfatório do bico injetor, assim como apurada regulagem do combustível. Para motores a reação, as bombas geralmente são do tipo engrenagem ou pistão, né? Então, essa questão também costuma cair na prova da ANAC, tá, pessoal? Então, é bom vocês guardarem essa informação, beleza? Então, para motores a reação, as bombas geralmente são do tipo engrenagem ou pistão. Elas deverão suprir uma quantidade fixa de combustível para o motor a cada revolução das engrenagens da bomba ou a cada golpe do pistão, né? Então, as bombas podem ser divididas em duas categorias distintas no sistema, né? Seria a descarga constante, Relief Valve, né, que é bomba tipo engrenagem, e a descarga variável, né, FCU, Fuel Control Unit, né, que seria a bomba do tipo pistão. Então, Relief Valve, engrenagens, tipo pistão, FCU, ok? Filtros, né? Então, primordial, né? A gente sempre tem que tá falando nessa parte aqui que é de segurança, né? Dar uma qualidade à entrega do nosso combustível para a aeronave. Boa noite, Adonias também chegando aí, seja bem-vindo. Pessoal, se tiver muito rápido aqui, é só porque eu acabei colocando muitos slides aqui, eu não sei se eu vou conseguir, né, nesse nosso pouco tempo aqui de 1 hora, passar tudo hoje, né? Mas, né, fiquem tranquilos, como eu já falei, tem meu e-mail aqui, pintando alguma dúvida, podem me acionar, não tem problema nenhum. E a gente vai ter mais um encontro ainda, né? No dia 31, se eu não me engano, tá ok? Então vamos lá.
Filtros, né? A função é um entelamento metálico ou dispositivo coador usado para reter as partículas estranhas contidas no combustível, né? Prevenindo contra partículas estranhas, substâncias contaminantes, né? Então, impedindo-as de permanecer no sistema de combustível. Se tais materiais não forem removidos, poderão causar falha no sistema de combustível, e tanto pelo colapso ou pelo mau funcionamento de uma ou mais unidades do sistema. Localização dos filtros. Como eu tinha falado lá, então, na saída da bomba de pressão, High Pressure Filter, e nas linhas antes da entrada da bomba de pressão, Low Pressure Filter. Então, essas partículas também a gente vai estar conversando mais à frente, né? Dependendo da cor dela, tu já vai identificar o tipo de material, né? E se ela é magnética, não magnética, né? Os tamanhos, né? Onde a gente vai ter os tamanhos aceitável para esses elementos, que seriam, né, basicamente acima de 10 microns e abaixo de 10 microns, né? Então, 10 microns, gente, é como dizer o quê? Um cabelo, né? Um fio de cabelo tem 40 microns, mais ou menos. Então, 10 microns é, né, menor ainda que um fio de cabelo, né, para a gente estar classificando como sedimentos, né? Grosseiros e sedimentos finos. Então, vamos lá. Existem vários tipos de filtros, né, usados para filtragem de combustível. Os elementos filtrantes possuem diversas configurações. A maioria dos filtros usados nas modernas aeronaves são do tipo em linha ou integral. Ok? Então, filtros em linha ou integral. O em linha é instalado na linha de fluxo do sistema e o integral instalado dentro dos componentes do sistema. O conjunto de filtro é formado por 3 unidades básicas, que seria o quê? A cabeça, o corpo e o elemento filtrante, né? Cabeça, então, é a parte fixa da estrutura do motor ou da aeronave, ou nos conectores das linhas. Dentro da cabeça existe uma válvula de desvio, válvula de bypass, como eu falei, desvio, que direciona o combustível da entrada para a saída, caso o elemento do filtro esteja obstruído com material estranho, né? Então, conforme a gente conversou, né? É preferível tu ter um combustível, né, mesmo que esteja contaminado, mas ainda alimentando o motor, do que tu não ter combustível para esse motor, correto? Aqui a gente tem então um exemplo, né, uma foto de um filtro, né? Esse aqui é o filtro do tipo Cuno, ok? Então essa é a válvula é ajustada para abrir em caso de entupimento, que seria a válvula bypass. E aqui a gente vai ter o corpo, né, que é o alojamento que mantém o elemento da cabeça do filtro, sendo que a parte a ser removida quando for necessária, que é a inspeção ou a retirada do elemento filtrante. Então, o elemento filtrante pode ser micrônico ou metal poroso, ok? Corpo, elemento filtrante, cubo do filtro. E aqui é a válvula bypass. Então, entupiu aqui, ele só vai passar aqui por cima. Então, o elemento micrônico, né, ó, como eu falei em microns, que é a parte que vai estar delimitando o tamanho do sedimento, né? Então, o elemento micrônico é feito de um papel especial, né, tratado e dobrado na vertical, e deverá ser descartado quando removido, né? Então, normal, gente. Filtros que são de papel, né, esses micrônicos aqui, é normal. Cada vez que a gente vai fazer uma vistoria, uma inspeção, abre, né, vê se tem algum elemento estranho dentro desse filtro, né, e a gente vai estar trocando ele, né. Então, a gente só não vai trocar quando ele é feito de metal, né. O de metal, o que a gente faz? Faz a inspeção, limpa com o material adequado e coloca novamente na aeronave. E o elemento micrônico é projetado para prevenir a passagem de sólidos maiores que 10 microns, ó. Então, como eu estava conversando com vocês. Então, observação aqui, alguns filtros são equipados com um pino que indica visualmente uma obstrução, que porventura possa ocorrer no elemento filtrante.
né? Então seria um pino instalado aqui no finalzinho dele aqui, ó. Aqui fica o filtro, né? Aqui é onde a gente vai estar o torque, e por dentro dele aqui vai ter um pino. Então esse pino aqui vai estar, se ele tiver saltado, ele vai estar nos informando que há alguma interferência, né, na função, na exerção da função correta aqui do filtro, né, que seria apenas de limpeza. Então pode ter alguma coisa aqui obstruindo, né? Então esse aqui já é um indicativo para nós, né, se a gente vai precisar trocar ou não esse filtro aqui. Então com esse pino sai do alojamento do filtro, esse elemento deve ser inspecionado, removido e descartado se for micrônico ou limpo se for por metálico, como eu conversei com vocês ainda agora. Tipos, então, de filtragem, né? Pode ser Conos, né, que era aquele tipo da foto que a gente mostrou ali atrás, né, que a filtragem ocorre de fora para dentro do elemento filtrante. E o peneiramento, né, que a filtragem ocorre ao inverso, isto é, de dentro para fora do elemento filtrante. Então aqui mais uma fotinho, só nos exemplificando para nós essa parte dos filtros. Então aqui a gente está conversando agora sobre o que? Sobre as válvulas de dreno, né? Então componente drain valve, drip valve ou dump valve, né? Que seria o que? Nossa válvula de dreno, localizado na parte mais baixa do componente ou do acessório do motor, né? Então função, as válvulas de dreno são unidades para drenagem de combustível de vários componentes do motor, onde o combustível acumulado é mais propenso a apresentar problemas na operação do motor, do mesmo. Então, pessoal, essa parte aqui, a gente vai dizer que aeronaves de grande porte geralmente estão, né, basicamente voando, né? Então, tu não vai ter um tempo tão ocioso desse motor parado, né? Que o motor parado com combustível é que é o problema, é que é onde vai estar criando os fungos, né? Então, geralmente, tu vai estar drenando esse combustível no motor parado, se ele ficar mais de 24 horas parado, por exemplo, né? Daí vocês vão ter uma drenagem para verificação se esse combustível está com partículas estranhas ou não, né? E já aeronaves de pequeno porte já é comum, né? A gente, quando vai fazer inspeção, né, o próprio, às vezes até o piloto, né, faz a inspeção dele diária lá, ele já vai estar tirando um pouco desse combustível, né? Mais ou menos a quantidade de um balde, né, que seria o quê? Onde seria condensado água, por exemplo, né, que é um dos componentes que podem estar danificando o nosso combustível, né? Criando a nossa bolha de vapor. A Daisy está perguntando quando esses filtros devem ser trocados. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem alguns indicativos, né? Então, geralmente os componentes são cuidados pela aquela parte de ciclos e horas, né? Então, caso não aconteça nada, né, que vá afetar ocasionar uma pane anterior a isso, né, a gente só vai estar trocando esses filtros quando tiver já recebendo uma tarefa para a execução do mesmo, tá? Mas normalmente é assim que funciona. Ou então, quando tu vai fazer uma inspeção, né, ou tu tem algum indicativo na cabine do comando, né, já tem que inspecionar o filtro, a gente vai lá inspecionar, né, ou durante uma inspeção, né, de daily check, por exemplo, que é o serviço mais feito quando a aeronave está parada e com bastante tempo, à noite. Se o pino tiver estendido, né, então aquele dripzinho que a gente falou ali, então a gente é obrigatório fazer o service, né? Então seria o que? A troca desse filtro e a colocação de um novo, e verificação se tem ou não alguma partícula estranha. Aí depende, essa partícula estranha a gente colocaria em cima de um papel milimetrado, que seria para identificação, até do tamanho dele, para poder fazer estudos depois e saber o que estaria ocasionando isso, ok? Então, Fill Quantity, né? O Fill Quantity aqui seria para nós, então, o quê? O marcador do nosso combustível, né? Tem a unidade indicadora de quantidade de combustível,
né, no painel, localizada no painel de instrumentos, né, eletricamente conectada a um medidor de fluxos instalado na linha de combustível do motor. A função dela, então, é segurar a eficiente quantidade de combustível do sistema. Então, essa é a primeira indicativo da gente saber se a quantidade de combustível de um avião. Fora isso, dependendo da aeronave, a gente tem o drip, que seria o quê? Seriam umas réguas que a gente teria, tira da própria asa, né? A gente baixa, né? E conforme ela vai descendo, ela tem uma marcação. Aí depois a gente faz uma conversão ali e também conseguiria tirar o valor de combustível, né? Mas o mais assegurado, né, que é o que a gente usa muito, é isso aqui. A gente vai ter um marcador de combustível, por exemplo, aeronave grande, no tanque, né, na entrada do tanque, que seria embaixo da asa ali, e um na cabine de comando. Né? Até tem um pouquinho de retardo, né, desse combustível, então geralmente é o quê? Está abastecendo lá na asa, espera uns 15 segundos, 20 segundos, e confirma o combustível com o comandante lá na cabine, né, que vai estar batendo daí as duas medições, ok? Princípios da carburação, gente, né? Outra parte importante também, né? Pelo desenho aqui a gente já começa a elucidar um pouco essa parte do carburador, né? Lembrando um pouco das teorias lá de Bernoulli, né? Então, ó, parte grossa, afina aqui e aumenta aqui novamente, né? P1, P2 e P3. Então, ó, princípios do Venturi, né? Adonias. O que Adonias escreveu aqui? Geralmente, para a aeronave, a pistão troca-se a cada 25 horas no álcool e a cada 50 horas voadas. Isso se não der nenhum problema até atingir a revisão. Geralmente é isso então, Adonias, como a gente falou, né? Ele funciona por horas ou ciclos, né? E caso aconteça alguma anomalia, né? A gente vai estar efetuando a devida manutenção antes. Então vamos lá, obrigado pela informação, Adonias. Muito bom essa parte aqui da troca de informações, né? Então, princípios do Venturi. Os carburadores têm que medir o fluxo de ar através do sistema de indução. Essa medição é usada para regular a massa de combustível, né, descarregada dentro da massa do ar. A unidade medidora de ar é o Venturi, que faz isso de uso de uma lei básica da física. Então, a gente começando a falar novamente lá sobre o tubo de Venturi. Então, ó, a lei física, né? Quando a velocidade de um gás ou um líquido aumenta, a pressão dele diminui. Então, esse princípio básico. Isso aqui seria como se fosse o carburador. Então, ele vai entrar numa parte mais grossa, né? E o combustível vai ser jogado nessa parte mais fina aqui, ó. Então, com esse afunilamento aqui, ele vai aumentar o quê? A pressão. Aliás, a velocidade dele. E a pressão vai diminuir. Ok? Ó, conforme mostrado então no diagrama de um Venturi, uma via de passagem ou tubo no qual existe uma passagem estreita chamada de garganta, né, que seria esse estreitamento aqui que a gente fala, né, a garganta do Venturi. Então, conforme a velocidade do ar é alta para passar através da passagem estreita, a pressão cai. Notas que a pressão da garganta é menor do que em qualquer outra parte do Venturi. A queda dessa pressão é proporcional à velocidade e é usada para medir medida de fluxo de ar. Então, o princípio básico da operação, na maioria dos carburadores, depende da pressão diferencial, né? Seria o que? A pressão antes e depois aqui, né? Entre a entrada e a garganta do Venturi. Então, aqui a gente tem a foto, né? Expandida aqui, onde a gente vai ter o carburador, né? Que está montado no motor, para que o ar que vai para os cilindros passe através do tubo, né? Que é a parte do carburador que contém o Venturi. Para proporcionar ao motor operação sobre várias cargas e diferentes velocidades. Cada carburador possui 6 sistemas. Então,
Também essa parte aqui costuma cair na prova da ANAC, tá, pessoal? Então, vamos ter um cuidado nela aqui. Então, o primeiro aqui é o medidor principal, o segundo, marcha lenta, terceiro, acelerador, o quarto, controle de mistura, o quinto, corte de lenta e o sexto, potência de enriquecimento ou economizador, né? Então, carburador, gente, até hoje em dia é muito utilizado também, tá? Principalmente as aeronaves de pequeno porte, visto a sua confiabilidade, né? Visto que ele já foi testado, né, utilizado, já vem sendo utilizado há muito tempo, então ele já passou uma confiabilidade, né? Então isso também é uma parte importante. É tudo que a gente for estar utilizando hoje em dia, né, de novo, né, colocar um desenvolvimento de alguma coisa num avião requer tempo, né? Então isso também é uma parte primordial. Então cada um desses sistemas possui uma função definida, né, podendo atuar sozinho com um ou mais de um dos outros. Então, o medidor principal. O sistema de medição principal fornece combustível para o motor em todas as velocidades acima da marcha lenta. O combustível descarregado pelo sistema, né, medição principal, é determinado pela queda de pressão na garganta do Venturi. Aquele estreitamento que a gente estava conversando. Então, o sistema em separado é necessário para a marcha lenta, né, porque o sistema principal da medição não é confiável nas unidades muito baixas do motor. Então, nas baixas velocidades, o acelerador estará perto de fechado e, como resultado, a velocidade do ar através do Venturi é baixa e deverá ocorrer uma pequena queda na pressão. Consequentemente, o diferencial de pressão não é suficiente para operar o sistema principal e nenhum combustível é descarregado para o sistema. Por esse motivo, a maioria dos carburadores possui um sistema de marcha lenta, né, que é para suprir o combustível em baixas velocidades. Sistema de aceleração. Então, quando o acelerador é aberto para obter mais tração do motor, o fluxo de ar através do carburador vai aumentar, então vai ter maior velocidade. E o sistema principal de medição nesse momento aumenta a descarga de combustível. Durante a aceleração rápida, o aumento do fluxo de ar é rápido, num tempo curto, não sendo suficiente para aumentar a descarga de combustível, na razão correta da mistura. E através de suprimentos extra de combustível, durante esse período, o sistema de aceleração previne o empobrecimento da mistura e permite a aceleração mais uniforme. O sistema de controle de mistura determina a razão de combustível para o ar na mistura adequada, então através dos meios de controle da cabine de comando, e o mecânico, piloto ou mecânico de voo pode selecionar a razão de mistura, ajustando para as condições operacionais. Então aí vai depender, vento, chuva, formação de gelo, tempo muito quente, muito frio, então conforme a operação tu vai ter uma razão para mistura. Em adições a esses controles manuais, muitos carburadores possuem controles automáticos de mistura, para que a razão combustível-ar, uma vez selecionada, não troque com as variações na densidade de ar. Controle automático de mistura, como ele já fala, vai ser um controle automático, É necessário porque o avião sobe e a pressão atmosférica diminui, correspondendo à diminuição de peso de ar que passa através do sistema de indução. Então, o carburador possui um sistema de corte de lenta para que o combustível possa ser cortado na parada do motor. Então, isso é até uma questão que costuma cair na prova da ANAC, gente. Sistema de corte de lenta, que é incorporado ao controle manual da mistura, corta a descarga de combustível do carburador completamente, quando a manete de controle da mistura é colocada na posição idle cutoff. Então, essa questão costuma cair na prova. Qual a posição da mistura que é incorporada ao controle manual de mistura? Então, é colocado na posição idle cutoff para poder fazer o sistema de corte. Pergunta: por que o motor de avião é parado através do corte de combustível e não pelo sistema de ignição?
Então, para responder essa questão, né, é necessário que se examine o resultado de ambos os métodos, né? Se a ignição é desligada, com o carburador mantendo o suprimento de combustível, a nova mistura combustível-ar continua a passar através do sistema, né, para os cilindros, e com isso o motor demora a parar. Se o motor estiver excessivamente quente, né, essa mistura de combustível pode continuar queimando através de pontos quentes nas câmaras de combustão, e o motor pode manter-se funcionando ou funcionando irregularmente, né? Novamente, a mistura pode passar para fora do cilindro sem ser queimada, mas ser inflamada no tubo quente de escape, né? Seria o nosso flamaute que a gente chama, né? Que seria o quê? Aquelas labaredas que saem no, no duto de escape. Frequentemente, contudo, o motor poderá ter uma parada aparentemente normal, né? Mas ter mistura de combustível das passagens de indução nos cilindros do sistema de descarga. Essa é uma condição insegura, desde que o motor possa ser mantido funcionando irregularmente após ter parado, causando sérios danos para alguém perto da hélice, por exemplo. Então, sempre muito cuidado ao se aproximar de uma aeronave. Quando o motor é cortado por meio de sistema de corte de lenta, as velas de ignição continuam a centelhar na mistura de ar-combustível, até que a descarga do combustível cesse. Isso deverá evitar que o motor pare com mistura de combustível nos cilindros, né, dando aquela partida molhada, né, que a gente chama. Alguns fabricantes de motor sugerem que pouco antes das hélices pararem de girar, o acelerador seja totalmente aberto para que os pistões possam bombear ar fresco, né, refrigerando, através do sistema de indução, né, dos cilindros e do sistema de descarga. Após o motor estiver completamente parado, a chave de ignição é retornada para a posição off. Jamais, então, gente, é aquela parte, né? Tá girando, né? Muita atenção para se aproximar de aeronave, né? Principalmente aeronaves têm a anti-collision, né? Já é o nosso principal parede ali para nos informar, né? Se ela tá ligada, alguma coisa tá girando, tá funcionando no motor, né? Tanto faz, né? Motor a hélice ou reação, né? Mas o importante é ter essa margem de segurança, gente, tá? O sistema de enriquecimento, então, de potência automaticamente aumenta o volume de combustível da mistura durante a operação com alta potência. Dessa maneira, é possível fazer a variação de razão combustível-ar necessária para as diferentes condições operacionais. Nas velocidades de cruzeiro, misturas pobres são desejáveis por razões econômicas, enquanto em alta potência a mistura deve ser rica para obter o máximo de força, né, e ajudar na refrigeração do motor. O sistema de enriquecimento então automático, né, causa a troca necessária da razão combustível-ar. Essencialmente, isso é uma válvula que é fechada para a velocidade de cruzeiro e aberta para suprir combustível a mais para a mistura das operações com alta potência. Então, através desse aumento de fluxo de combustível nas altas trações, o sistema de enriquecimento é atualmente um meio de economizar combustível. E através desse aumento de fluxo de combustível nas altas trações, o sistema de enriquecimento é atualmente um meio de economizar combustível. Sendo o sistema de enriquecimento, seria necessário operar o motor com mistura rica durante toda a variação de potência. Então isso já fica meio que lógico, né, pessoal? E a mistura deve ser tão rica quanto necessário na velocidade de cruzeiro, para assegurar uma operação segura na tração máxima. Adonias tem uma dúvida, vamos lá. Mistura rica de álcool aquece mais ou resfria? Bom, Adonias,
eu creio que a mistura rica, né, no álcool, ela vai estar resfriando, tá? A mesma coisa da gasolina, né? Então, é uma forma de tu resfriar o motor, tá? Mas como eu não trabalho com aeronave com álcool, né, eu não vou te dar certeza disso aí. Mas com certeza eu vou me informar para te assegurar na próxima aula, tá ok? Se puder me cobrar na próxima aula, eu te dou a resposta mais concreta. Mas eu acho que seria a mesma razão da gasolina, só mudando o querosene, né? Mudando o teor de aquecimento. Então, o sistema de enriquecimento de potência é chamado de economizador ou compensador de potência. Então, apesar de vários sistemas que devem ser discutidos separadamente, um carburador funciona como uma unidade. O fato de o sistema estar em operação não necessariamente previne o funcionamento do outro. Ao mesmo tempo que o sistema principal da medição descarrega combustível em proporção para o fluxo de ar, o sistema de controle de mistura determina se a mistura resultante será rica ou pobre. Então, se o acelerador for bruscamente aberto, os sistemas de aceleração e enriquecimento de potência atuam para adicionar combustível ao sistema, né, sendo descarregado através do sistema pela principal de medição. Bom, pessoal, vamos chegando ao final aqui. Ficou mais essa parte final aqui, é mais um exercício, tá, que eu coloquei. Tá? Dúvidas, então, poderemos tirar na próxima aula. Teremos mais uma aula, mais um encontro, dia 31. Tá ok? E esses exercícios aqui é para a gente debater um pouco, conversar sobre questões que geralmente caem na prova da ANAC, né? Então, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Então, a madeira é um tipo de combustível. Em termos de estado, qual a classificação para esse tipo de combustível? Eu falei com vocês lá no início, né? Então, madeira é um tipo de combustível sólido, né? Então, essa é a resposta, sólido. Próximo. Carburador série PS é similar a qual carburador, né? Carburador tipo boia, injeção de pressão, carburador com duplo Venturi ou nenhuma das alternativas. É a Bravo, né? Carburador e injeção de pressão, tá ok? É errado afirmar. Então, vamos lá. O A. São considerados combustíveis líquidos a gasolina e a querosene? Sim, né? São combustíveis líquidos. Os combustíveis gasosos podem ser utilizados na aviação? Sim, gasosos, né? Aliás, desculpa, gasosos é o GNV, né? Então, poder pode, mas, né, teria que ter um tanque muito grande, teria que ter alguma coisa para carregar. Então, a força exercida para levantar seria bem maior. São considerados combustíveis sólidos a madeira e o carvão? Correto, como eu falei lá no início da matéria, né? Os combustíveis gasosos não podem ser utilizados na aviação devido ao seu armazenamento. Aí concordo, né? Conforme a gente falou. Então, a alternativa errada aqui seria qual? A Bravo, né? Os combustíveis gasosos podem ser utilizados na aviação. Resposta Bravo. Só mais uma aqui para a gente terminando então, pessoal. Na próxima aula a gente retoma, tá ok? Na seção de fluxo de ar, é correto afirmar que o consumo de fluxo de ar do motor é medido pela sensibilidade da pressão de impacto e pressão na garganta do Venturi no corpo do acelerador. O consumo do fluxo de ar do motor é medido pela sensibilidade da pressão estática e pressão na garganta do Venturi no corpo do acelerador. Já estou propenso para essa resposta. O consumo de fluxo de ar do motor é medido pela sensibilidade da pressão atmosférica e pressão na garganta do Venturi, no corpo do acelerador, ou nenhuma das alternativas? Então, a resposta correta, a A, né?
Então, o consumo do fluxo de ar do motor é medido pela sensibilidade da pressão de impacto e pressão na garganta do Venturi, do corpo do acelerador. Então, isso, que é referente à parte de carburador, como a gente estava conversando ainda agora. Pessoal, tá dando 9 horas aqui então, tá? Agradeço muito a presença de vocês, tá? Me coloco à disposição, né? Qualquer dúvida, podem mandar no meu e-mail, ok? Que eu estarei respondendo para vocês. E teremos mais um encontro então, dia 31, ok? Mas nada impede que antes disso, se vocês quiserem falar comigo no meu e-mail, podem mandar um e-mail para mim, que eu vou estar respondendo, ok? Vou deixar meu e-mail aqui embaixo novamente, que é para vocês terem ele. Obrigado a todos. Boa noite. Foi um pouco mais corrido aqui, né? Até peço desculpas por isso. Mas vamos aí. Estamos até a próxima aí. E na próxima a gente termina esse quizinho aqui, né? A gente vai até a questão 120, se eu não me engano, slide 120. Tá ok? Muito obrigado e boa noite.